uma lapiseira bonita, uma caderneta e uma borracha para aumentar seus conhecimentos, meu consagrado. Então, vamos falar hoje um pouco, bastante a sério. Já faz mais ou menos um mês que eu fiz o último vídeo. Eu estava de mudança, né? Tinha acabado de mudar para casa nova e orientei vocês que acompanham aqui o meu canal sobre como aprender a estudar pelo método do professor Pierluigi Piazzi. E acho que no antepenúltimo vídeo eu aproveitei algumas técnicas do Feynman para poder ensinar a estudar. E aí, quando veio a mudança, também nós estávamos para entrar na quarentena e tal. Eu falei, olha gente, eu só segui as recomendações e pau na máquina. Bom, agora a questão é a seguinte. O mundo vai mudar, gente, certo? E a partir de maio, quando voltarem as aulas em EAD, eu te pergunto, você estudou? Você seguiu as orientações do canal? Você leu e respondeu, sublinhou os capítulos de História da Riqueza do Homem para poder chegar praticamente no capítulo, aqui por exemplo, só para você ter uma ideia, no capítulo 20, chamado O Elo Mais Fraco, né? Aqui, capítulo 20 de O Elo Mais Fraco, que fala sobre as crises capitalistas. Você já chegou nesse capítulo para poder entender realmente o que está acontecendo entre o debate entre os ultraliberais e os neoliberais de direita e de esquerda, e do outro lado os leitores de Karl Marx, que acreditam que não há uma saída dentro desse sistema e que é preciso mudá-lo? Então aí fica a grande questão para você que não estudou até agora. Dá uma olhadinha lá no vídeo do Christian Dunker, falando nisso, que ele faz um vídeo sobre professores. Se não me engano, também deve ser o antepenúltimo vídeo dele, tá? Canal falando nisso do professor Christian Dunker, psicólogo lá da USP e tal e tudo mais, onde ele explica exatamente essa situação o vídeo é voltado para professores, mas envolve pais e estudantes. Então a maioria dos estudantes está dando aquele assim, eu vou passar mesmo, tal, vou entregar um trabalhinho, o professor não vai ler mesmo, né? E tal, vou entregar qualquer coisa, tal. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa chamada meritocracia. Como funciona a meritocracia? Bom, vamos supor que você seja um burrinho, filhinho de papai da classe dominante. Você não serve pra nada. Você não serve pra ser músico, fez faculdade de direito, tá certo? Você não se enquadra onde te colocam, tal, não sei o que. Você não dá certo, tá? Você não dá certo. Se desculpa que é autista, tal, que presta um grande desserviço às pessoas que são realmente autistas aí, estão batalhando e tudo mais. Tem gente que se desculpa disso aí. Sou autista, tal, não sei o que, tal. Não vem com essa não, tá? Mas acontece que existem esses filhinhos de papai aí que não dão certo, mas acontece que existe uma coisa chamada quem indica, ou QI. Você pode ter o currículo mais maravilhoso do mundo, você pode ter ido lá para Inglaterra, né, para França, para Portugal, para Espanha, para Itália, para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Japão, ter feito cursos e tal. Aí você chega aqui com o seu maravilhoso currículo e aquele filhinho de papai, aquele bosta, aquele cara que não serve para nada, nem para carpir, ele vai pegar seu lugar. Sem falar de que existem aqueles que já se formaram antes de você, anos atrás, e que de repente não conseguiram se enquadrar. Quem são aqueles que se enquadram? Quem são aqueles que já estão empregados na área? Muito poucos. Existem sim certas áreas de emprego que faltam profissionais. Mas por que faltam profissionais? Porque aqueles que já foram absorvidos foram exatamente aqueles que se propuseram a sentar a bunda na cadeira, como eu já falei, uma lapiseira bonita, uma caderneta, uma borracha, seu livrinho, tal, sentar a bunda na cadeira e independente de o som tá alto lá fora, não tem clima aqui dentro, tal, tudo bem, tá certo que existe uma coisa chamada ambiente familiar e o ambiente externo, da rua. Você vai ter que dar um jeito. E agora, na época de coronavírus, não vai ter um professor para te cobrar.
Aliás, a gente já não pode nem cobrar, porque se cobrar, o aluno vai mandando e-mail para a ouvidoria manda uma resposta para o diretor manda uma resposta para a coordenação chama você, você vai lá e fala que o professor está pegando no seu pé, que não sei o que lá, e aí é chamado o professor e aí a coordenação fala assim, professor, dá um trabalhinho. Precisamos ter que fazer volume para passar todo mundo para você receber o bônus, professor. Professor, precisamos ter que passar todo mundo, professor. Porque senão, o que acontece? Se nós não abaixarmos mais ainda a nota de corte de entrada, a gente não vai fazer volume e fecha os nossos cursos. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na escola, vocês tiveram um professor orientador lá pela 4ª série do primário, hoje ensino fundamental, em que ele te ensinava a estudar? Eu tive. Vocês tiveram no ginásio, hoje, Fundamental 2, um professor que pegava no pé de você e falava assim, meu, você vai ficar para trás, tá? Se você não estudar, você vai puxar carroça cheia de papelão, tá? Deixa de ser burro. Aprenda, se movimenta. Por quê? Em alguns casos, claro que isso chegava ao bullying, mas em outro era para você criar brios, era para você criar uma coisa chamada resiliência, para você poder sentar a bunda na cadeira e falar assim, eu vou estudar, eu vou pegar aquele meu amigo lá que é CDF, aquele nerd, aquele tal, não sei o que, vou pedir ajuda para ele porque eu vou dar uma resposta para esse professor filho da puta, tá certo? E dava um jeito de tirar boas notas, entende? Na década de 70, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos exercícios mensais, quinzenais, que tinham que ser entregues. Aí você tinha a prova bimestral. Depois você tinha a prova semestral. Somando tudo, tinha que dar 45 pontos no final. E a média, gente, para passar era 7,5. Isso na escola. 7,5. Não tínhamos YouTube, não tínhamos internet, não tínhamos nada. Se tivesse que pesquisar e você não tivesse a biblioteca na sua casa, uma enciclopédia, Barça, Mirador, Conhecer, que era a mais vagabunda de todas, você tinha que sair correndo para o Centro Cultural, para a Biblioteca Mário de Andrade, lá no centro, para as bibliotecas da USP. Você tinha que ficar correndo para tudo quanto é lugar para poder fazer isso. E com o quê? Caderninho na mão, lápis, né? A lapiseira estava surgindo, borracha, tal, tudo direitinho. E, meu, Xerox daquela época, Xerox era para poucos. A gente ainda usava o papel carbono para muita coisa. Sabe? Vocês não devem nem ter ideia do que é papel carbono. Você tinha uma folha, aí você colocava o tal do papel carbono embaixo, você escrevia por cima e ele automaticamente já colava por baixo ali. Então você pegava uma folha inteira, colocava um papel carbono, tinha que ter muito cuidado para não apoiar a mão, porque senão sua mão ficava carimbada na folha de baixo. Tá certo? Mimeógrafo. Né? Quantos alunos da minha geração não fizeram prova, né? E a professora lá no mimeógrafo com aquele álcool lá e as provas tudo cheirando álcool para poder passar exercício? Então, voltando ao papo da meritocracia, é exatamente isso. Esses caras aí, quem indica, cujo pai indica, passaram por isso, mas acontece que eles não servem para bosta nenhuma. E outra, agora que ninguém vai estar te cobrando de vocês, o que você vai fazer, cara? Porque agora, nesse momento de coronavírus, você é obrigado a ter que fazer uma introspecção. Agora você vai ter que sentar a bunda e parar para pensar. Muita gente não suporta isso, todo mundo gosta de barulho, festa, né? Para quem foi meu aluno vai se lembrar do temperamento sanguíneo, né? Parece um ratinho, todo, né, alegrinho, quer correr, shopping, shopping, shopping todo dia, né? Sair de segunda, de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, não para quieto, né? Você tá dando aula e tá se mexendo lá, chacoalhando a perna, tal, não sei o que, tá tremelicando. Agora, esse é aquele momento de você começar a desenvolver um pouco mais do temperamento do fleumático. O melancólico, esse aí já tá devorando um monte de livro porque ele não quer nem... Ele já tá bem, né? Em ambientes de muita dificuldade, esse aí já tá, né? Já tá, digamos... Ele já deve ter devorado uns 10 livros dessa brincadeira. Mas a grande questão é, e você?
e você. Porque se vocês pegarem aí a própria história da riqueza do homem, vamos traçar um paralelo entre a peste negra e o Covid. O que aconteceu durante a peste negra? Um monte de gente morreu, sim. Quem morreu em maior número? Os camponeses e artesãos. O que aconteceu depois que a Europa saiu da peste negra? Camponeses e artesãos tiveram muito mais trabalho e não tinham mais tempo, porque afinal morreu muitos dos seus pares. O que faziam os senhores feudais que sobreviveram mais à igreja? Apertaram esses caras para voltar para a lavoura, para voltar para trabalhar, para poder consertar não sei o que, consertar ponte, consertar castelo, consertar igreja. Tinha que plantar, já tinha passado a época da colheita, tinha que ordenhar, tinha que não sei o que. Vinha a fome de novo. Até que chegou uma hora que os próprios camponeses e artesãos perceberam que a elite, que esse termo não se aplica no Brasil é classe dominante, elite é para outros, e eu já expliquei por quê. Eles começaram a se revoltar contra esses caras, porque eles perceberam que a classe dominante ou elite, cuja naquela sociedade estamental era o primeiro e segundo estado, não serviam para nada. Mas o que acontece? Eles tinham as forças das armas e eles tinham seus seguidores. Então tem gente que acredita que pessoas que das classes mais baixas acreditam que pessoas que estão em poder de mando na classe dominante são seus superiores naturais. Muita gente acredita nisso. Então o que acontece? Aqueles camponeses e artesãos revoltosos do campo e da cidade que resolveram partir para cima dos senhores feudais da igreja, os senhores feudais foram para cima. A igreja católica da época, ela estava já em frangalhos por conta das guerras protestantes. E quem se colocou do lado dos senhores feudais e da igreja católica também foi o Lutero. Tá aí, ó. Isso é história, tá registrado. Para quem mete o pau na história e fala assim, historinha não serve pra nada, olha aí, ó. Né? Agora, naquela época eles não tinham internet, não tinham TV a gato, não tinham celular, não tinham satélite e tal e tudo mais. Então vamos para os dias de hoje. Hoje nós temos tudo isso. Aquela foi uma crise local circunscrita à Europa. Hoje nós temos uma crise global. Vai ter que passar por esse capítulo aí do elo mais fraco aí do Léo Huberman. Ou então você pega o Capital e lê. Mas não se esqueça que você vai ter que chegar até o livro 3, onde o Marx recupera coisas que estão no livro 1 e 2, que é onde a maior parte das pessoas fazem críticas, porque afinal não chegaram até o livro 3, tem preguiça. Mas vamos lá. Hoje, o que está acontecendo? Enquanto lá na Europa, nos Estados Unidos, em alguns Austrália e Japão, tá, os governos estão proibindo as pessoas de saírem na rua e muitas pessoas estão falando que isso é um atentado contra a liberdade. Aqui no Brasil é o oposto. Pelo contrário, o governo federal quer que todo mundo saia, quer que todo mundo vá e tal, não sei o quê, porque afinal o governo federal está mancomunado com a parte da Fiesp, que já está no setor financeiro, a Febraban e o setor financeiro e tudo mais. E nós estamos vendo que o dinheiro está sendo para salvar rico de uma crise da qual eles, né, já sabiam que iriam rolar. Porque essa crise já estava vindo antes do corona. Eu não vou ficar explicando ela. Você lê lá, você assiste lá o Paulo Giraldelli, o Duplo Expresso lá que o Daniel Dorix fala e por aí vai. Então o que acontece? Se você sobreviver a essa crise, e aí? Como é que fica? Você vai continuar lá no pancadão, bebendo, tal, se você sobreviver, né, claro. Você vai continuar fazendo o quê? Você vai pegar seu diplominha aí de faculdade e tal e vai conseguir um emprego? Mas e aí, gente? É isso que eu pergunto. O que você vai fazer? Você acha que você vai conseguir se você não se esforçar? Se você não sair dessa melhor do que você entrou? Porque a grande questão é essa, é você sair melhor ou transformado do que você entrou. Por quê? Porque o negócio é o seguinte, a meritocracia ainda vai estar funcionando, mas muito provavelmente eles serão poucos. E nós seremos muitos. E ainda vai continuar tendo concorrência.
no mercado de trabalho. Muita gente também vai saber fazer o que você sabe fazer. Mas se você souber fazer melhor, então você pode conseguir se sobressair. Então assiste lá o vídeo do Christian Dunker, que ele falando, meu, para, cara, agora é hora de você sentar a bunda, de você estudar, tá certo? Não é teu pai que vai ficar em cima de você, não é tua mãe, não é o professor, acabou, tá certo? A questão é a seguinte, quando você sair dessa, a sociedade vai estar precisando de um cara que realmente tenha conhecimentos para podermos criar um novo tipo de mundo, porque eu também não quero esse mundo. Eu não quero esse mundo da má distribuição de renda, esse mundo da pobreza, esse mundo que você pega um ônibus, a pessoa entra pedindo ajuda, pelo amor de Deus, esse mundo que você passa de carro e olha aquelas favelas, as pessoas morando tudo apertado, quando você já tem, desde antes da construção de Brasília, um arquiteto chamado Le Corbusier, que inspirou Lúcio Costa para poder ter que fazer lá a construção de Brasília. Não, eu quero um mundo que tenha saneamento básico, tá certo? Eu quero que as pessoas sejam felizes, mas esse mundo que tá aí, eu não quero. E se tiver que fazer de tudo para derrubá-lo, farei. Isso significa o seguinte, mesmo eu que sou professor e estou de licença por conta de um acidente, quando eu voltar, eu não quero voltar nas mesmas condições a dar aula que eu dava. Que eram essas que eu denunciei no início do vídeo. E que eu não vou voltar a falar. Então eu quero um mundo diferente. Eu não quero mais esse mundo. Deu para entender? Esse mundo não serve mais. Ele já deu. Ele já mostrou que é um mundo em que necessita da desigualdade, destrói o meio ambiente, inferniza a vida das pessoas, apenas para poder manter uma minoria, né, vivendo bem. Então, fica aí a questão. Agora que você tem aí, dia 10 de maio, aí, aqui em São Paulo pelo menos, o governador Dória já quer voltar às atividades estudantis lá pelo dia 10. Mas cara, ô mina, o negócio é o seguinte, o que vocês querem? Tá certo? Estuda. Agora é com vocês. O que eu já tinha para falar nos vídeos anteriores, há quase um ano atrás, quando eu comecei a fazer esses vídeos sobre como ensinar a estudar, e fui fazendo capítulo em capítulo, tal, depois eu dei uma refinada, não tem muito o que falar. É com você agora. Tá certo? Porque quando eu voltar a dar aulas, uma coisa é certa. Eu não quero saber de chegar em sala de aula e perguntar para os alunos se vocês leram tal capítulo. Eu quero voltar para a sala de aula exatamente como eu estudei na escola e na faculdade. Na escola, tá, claro, o professor ainda, né, pega na mão, leva, tal, não sei o quê. Escola, você estuda ali tudo direitinho, depois o professor vai explicando a matéria, porque você precisa ter que rever aquilo. Mas o que você revê no ensino fundamental, você revê no ensino médio. Mas na faculdade você já entra sabendo. Então o que eu quero para mim, quando eu voltar a trabalhar, é entrar na sala de aula e falar assim, gente, dúvidas? Alguma dúvida em relação ao capítulo? Bom, é isso, aquilo, outro, tal, não sei o que, piriri, pororó. E aí você vai tirando dúvidas. Eu quero voltar para a faculdade assim, tá certo? Eu, enquanto professor de ética na FATEC, eu comecei a ficar de saco cheio de ter que ficar dando aula e nego entra atrasado e ele fala assim, professor, dá para me explicar o que tá lá? Oh, o cara já chega atrasado numa aula de ética e ainda quer fazer pergunta lá atrás daquilo que ele não pegou. Meu, chegou atrasado, duas coisas. Ou você não entra, que é isso que deveria ocorrer, na minha época era assim e tá certo. Ou você não entra, ou você entra e fica quieto, cala a boca. Tá certo? Depois você pega com o seu colega, ou então esperar a aula acabar, chama o professor, se o professor não tiver que sair correndo para uma outra sala de aula, beleza, depois você tira essa dúvida. Mas eu sei o que eu não quero voltar para um ensino em que se abaixa as notas de corte para entrar aluno ruim, para entrar aluno fraco. O aluno fraco a gente recupera, porque antes de entrar na faculdade deveria ter um cursinho exatamente, não para poder, né, ficar ganhando dinheiro com essa... A gente sabe o esquema do cursinho, mas o cursinho deveria ser para resolver deficiências de como estudar desses alunos para poder entrar na faculdade. E a faculdade não tem que ficar fazendo volume, tá certo? A faculdade é para quem realmente quer ir para o ensino, para a pesquisa e para a extensão.
Se o sujeito quer para de repente ter um local de trabalho, então a gente vai reformular tudo isso aí, porque também até a ideia de escola para mim também já mudou. Eu não quero saber desse tipo de escola que a gente tem aí. Tá certo? Eu quero um mundo novo. Eu quero que esse sistema acabe. Porque está na hora de reformular. Essa sociedade é doente e não adianta tentar ter que salvar as pessoas para devolver para uma sociedade doente. Se a sociedade está doente, está na hora de realmente resolver o problema da doença. Não matando o paciente, ou seja, da doença. Qual que é o problema da doença? É esse sistema que a gente vive hoje. Tá certo? Bom, esse é o meu recado e a gente se vê aí mais pra frente. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.